Olá. Dentre as missões que eu tenho imposto a mim mesmo nessa vida, uma delas me é particularmente cara, que é a de poder ter por perto, conviver e aprender a dialogar com as figuras das artes brasileiras que fizeram e fazem a minha cabeça e com as quais eu tenho aprendido tanto e de alguma maneira me refletido como inspiração para continuar fazendo o meu trabalho como escritor, como dramaturgo. É uma honra poder receber hoje o ator, diretor, dramaturgo, o roteirizador, como ele diz que prefere ser chamado, a gente vai falar sobre isso, Elias Andreato. O Elias é uma figura central para o teatro brasileiro, como todos sabemos, e na minha vida particularmente é uma referência incontornável, porque formou a minha sensibilidade como espectador e de alguma maneira, claro, como não podia deixar de ser, como escritor também, como dramaturgo, que eu venho tentando ser nesses anos todos. Então, é um privilégio, eu posso dizer, tê-lo por perto e conversar com ele hoje. Então, vamos chamar o queridíssimo Elias, que ainda não entrou na nossa live e que eu posso dizer que, sem sombra de dúvidas, é uma figura que está sempre rodeando a minha mente, sempre atuando em todos os sentidos para que eu, enfim, possa aprimorar o meu trabalho, pensar sobre o ofício, sobre a arte do escritor, do teatro, da direção, quantos e quantos espetáculos do Elias eu pude assistir, tive o privilégio de assistir dele atuando, não é? Ele como ator e espetáculos dirigidos por ele também. Elias Andreato nasceu em Rolândia, norte do Paraná, onde eu estou agora, inclusive. Estou em Ribeirão Claro, não em Rolândia, mas estou no norte do Paraná. Eu não estou em Rolândia, eu estou enrolando para ver se o Elias entra. Ele ainda não apareceu. Venha pra cá, Elias Andreato. Cadê você? Venha nos dar a honra da sua presença, da sua inteligência luminosa, da sua sensibilidade e humildade em relação ao ofício, ao celibato do ofício que é ser ator e diretor num país como o nosso e, sobretudo, num momento histórico tão difícil como o que a gente vem vivendo, não só por questões de saúde pública, mas por questões políticas também. O Elias acabou de aderir e eu vou então chamá-lo para conversar. Cheguei. Muito Tudo bom? bem-vindíssimo. Obrigado. Agora sim, como é que você tá? Tudo bom? Você está elegante, A nossa. gente se prepara, né? Não, eu fiz o mais esportivo. A gente faz o que pode. Não, mas eu vim com o Fernando Pessoa. Ó. Oh, que lindo. Vim Lindo. te homenagear. Nossa, linda essa camisa. Ah, Ganhei da minha sogra. é? Tá vendo? Sogra maravilhosa. É. Culto. Meu amigo querido, honra para mim ter você por aqui. Eu comecei a cabeça, a chamada da nossa entrevista, dizendo que você, além de ator e diretor, é dramaturgo, como inclusive consta no seu perfil do Instagram. Entretanto, eu já te vi em algumas entrevistas dizendo que não é bem como dramaturgo que você se vê, mas como uma espécie de roteirizador. Fala pra gente qual seria especificamente a diferença e como efetivamente você se entende. Ah, Tiago, eu acho assim, tudo para mim é um grande exercício. Uhum. Não, claro que não me considero um dramaturgo. Eu, eu brinco às vezes, eu tento colocar algumas ideias, mas longe de
de ter essa pretensão. Eu, eu fiz muito, tenho feito muito roteiros dos meus espetáculos, de outros que alguns colegas me pedem, mas não me sinto seguro para assinar uma obra totalmente minha. Tive algumas experiências assim. Foi interessante, mas é difícil. Mas tem, Precisa. tem escrito coisas suas, independente do que você chama de roteirizar. Sim, Hein? eu escrevo muito. O ano passado eu fiz um CD com o Fabiano e o Jonathan Harold, com letras, canções minhas e músicas do Jonathan, que o Fabiano gravou. A gente ia tentar lançar agora, mas aí aconteceu tudo o que aconteceu, a gente vai tentar deixar para depois. Temos então uma nova faceta, nova para a gente que é público, do letrista. O Fabiano, eu fiz uma música, uma letra de música no Lago Dourado. Ah, sim. E o Fabiano cantou, Ah, e com arranjo do Miguel Briamonte. E a música ficou bonita. E aí um cantor amigo nosso foi ver a peça, ficou encantado com a música, perguntou se era algum compositor americano. quase, quase. Aí o Fabiano falou, não, é do Elias, a letra é do Elias. Enfim, aí a gente acabou se juntando e a gente fez esse CD. Maravilha. Não Vamos, vemos a hora de vê-lo sair. Quero muito escutar. ah, Eu tá tive bem. muita pena porque eu assisti o Lago Dourado algumas vezes, mas todas com o brilhante Ari Fontoura, nossa amada Ana Lúcia Torre, mas eu soube que depois você substituiu o Ari. E aí eu não conseguia te assistir, infelizmente. Eu fiz 3 cidades: É. Salvador, Curitiba e Recife. Ah, em São Paulo não Mas aconteceu? não faria. É porque teria que cumprir 3 cidades por causa do patrocínio. Certo. O Ari estava comprometido com a novela, É. e aí como é que você vai chamar alguém para substituir para fazer 3 cidades? Não, você já era o diretor, já sabia o texto, já estava, e é o ator que é, pronto, não tem, não. Não. E depois, assim, substituir o Ari foi muito difícil, porque ele é Era maravilhoso. de rolar de rir. É, mas aí eu pedi licença para o Ari, ele deu autorização, mas foi muito É que em prazeroso, foi. termos de tempo cômico, de timing, de comédia, você também, vamos combinar, não é? Não, mas o Ari, igual o Ari não existe, gente. Porque Ari eu, Fontoura é o eu máximo. me lembro que os silêncios dele arrancavam gargalhadas da plateia. É. O Ari não faz esforço, né? Ele entra e É uma coisa ele já ganha o público quando entra. exatamente. Bom, eu Impressionante. queria, antes de a gente falar do Elias mais atual, mais contemporâneo, voltar um pouquinho no tempo e perguntar uma coisa para você. Que história é essa de Caetaninho, Elias Andreato? É porque, é porque eu tinha o cabelo black Ah, igual do Caetano. Eu era magrinho e eu meio que eu era um pouco parecido com o Caetano, uma versão mais feinha, mas o cabelo era imenso. Então a Jussara de Moraes, que é atriz e professora, a gente fazia teatro amador em Osasco. E aí ela me chamava de Caetaninho. isso foi no Núcleo Expressão, foi o primeiro contato mais próximo que você teve com o teatro, é isso? Foi o primeiro, com certeza. A gente fazia, os encontros eram
todos os domingos, na parte da manhã, no Paço Municipal. E lá se formou este grupo, o Núcleo Expressão, do Rubens Pinhataro, Ricardo Dias Pinhatari. E aí eu conheci a Jussara e iniciei no mundo teatral. Eu li 2 vezes a biografia que o Dirceu Alves Júnior escreveu a seu respeito, A Máscara do Improvável, que eu trouxe aqui para mostrar para as pessoas, quem ainda não conhece. E nesse livro delicioso e fundamental para a documentação do teatro paulista e não só brasileiro de modo geral, me saltou às vistas uma cena que me pareceu não só absolutamente contundente, mas muito simbólica do que viria a ser a sua carreira depois. Um primeiro momento em que te pedem, no Núcleo Expressão, pedem a você e a várias pessoas do grupo para fazerem algo que simbolizasse o modo como o teatro era visto por vocês. E você simplesmente se joga, literalmente, né, no palco, no tablado, a ponto de arrebentar o nariz. O que foi isso? O que passou pela sua cabeça nesse momento? Não, eu acho que é ignorância. Responde direito! Não, o, o rapaz que coordenava o curso, o ensaio, ele pediu para que cada um subisse ao palco e demonstrar como que cada um se entregaria para o teatro. E aí as pessoas entravam, subiam, falavam, uns choravam, outros cantavam, outros sorriam. E aí eu, para mostrar a minha entrega, eu pulei e sem não coloquei o apoio na queda, então caí de cara no chão. E se... Saí de lá direto para o hospital. Meu Deus. Com o nariz arrebentado. Era só para dizer que eu ia me entregar de corpo e alma. Mas é isso que eu queria te perguntar. Primeiro, se tinha essa consciência do símbolo da entrega. Tinha. Tinha, claro que tinha, mas é que era muito difícil. O meu futuro, do meu ponto de vista, era muito assustador. Eu era muito despreparado, de uma família classe média baixa, bem pobre, não tinha conhecimento, cultura, não era um galã, não era uma pessoa desejável. Então, era muito difícil, mas eu tinha uma vontade imensa de estar naquele lugar. Então, foi muito... Quando a gente é adolescente, jovem, a gente se angustia com muita facilidade. Então, eu me angustiava muito, porque eu sentia, eu sabia que ia ser difícil. Mas nunca perdi. Mas que confiança, não é? Não só no futuro, como o seu gesto foi de um destemor absurdo, se jogar sem apoio, Elias. Foi por mais absurdo que seja, pensando agora, no meu ímpeto juvenil, aquilo era uma prova de fé que eu mesmo estabeleci para mim, no domingo de manhã, num lugar muito simples. Peguei o trem, saí de casa bem cedo, porque aquilo ia me deixar feliz. E foi uma prova definitiva para mim, de que eu gostaria e queria estar ali. Como é que a sua família lidava com você entrando nesse universo? Não, a minha mãe, o meu pai... Minha mãe é uma mulher muito simples, né? Analfabeta, dona de casa, às vezes doméstica. Meu pai era alcoólatra, é um homem... Ele trabalhava, ele era mecânico, depois eletricista, mascate. Ele era um sonhador, mas um homem muito frágil. Então,
a gente não tinha tempo para preconceito, Entendi. Era a né? vida concreta. Tudo era o cotidiano era muito árido, mas aí você tinha a liberdade de qualquer escolha que te pudesse provar uma ascensão de alguma forma, não só economicamente, mas de um conhecimento, de um estado melhor, Claro. de uma alegria, de um bem-estar qualquer, né? Então, eles ajudavam sempre. Houve confiança. E eu tinha o meu irmão, que estava iniciando também na carreira, um homem muito sensível, e ele foi uma das pessoas que mais me ajudou, economicamente falando, e do ponto de vista emocional, espiritual. Ele cumpriu o papel que seria do meu pai, né? Eu ia perguntar Então ele exatamente sempre esteve ao meu se lado. ele não deixou de ser uma espécie de segundo pai, o Elifas, né? Esse mentor É, quase. ele, ele era muito generoso, muito cuidadoso. Ele sabia o quão difícil seria, mas ele sempre me estimulou. Claro. Nunca falou para eu desistir. Inclusive, até onde eu me lembro da leitura do livro, foi ele quem primeiro abriu portas profissionais para você, depois acabar chegando na Marcos Pereira, publicidade ou discos Marcos Pereira, É. né? Começou com publicidade, depois Depois disco. virou a gravadora, né? É, Que, aliás, é uma passagem da sua vida que eu descobri conversando com você um dia aí na sua casa, quando eu fui te entrevistar sobre a Edith, que, aliás, eu estou retomando o projeto, 10 anos depois. Um absurdo, estou que ótimo. retomando. E que você me disse que tinha sido office boy, e isso para mim foi uma coisa impressionante, porque eu estava fazendo a biografia do Luiz Carlos Paraná e todo aquele contexto do Jogral, É. Paulo Vanzolini e o Marcos Pereira, que tinha uma importância seminal ali naquele núcleo do Jogral, né? E Maravilhoso. foi o primeiro contato que você teve com artistas, com pessoas que eram referências culturais para você, na Marcos Pereira? Como é que foi isso? Sim, porque assim, era uma casa aqui no Pacaembu, uma casa bem grande, bem mais simples, né? Uma casa muito interessante. E a gente trabalhava de segunda a sexta, cumprindo todos os deveres. E aí, quando chegava a sexta, 8 da noite, todos os artistas vinham para São Paulo fazer show no Jogral. E aí eles faziam o happy hour lá na agência. Ah, seguiam para a agência. Então, aí eles faziam um show particular para os Que funcionários. maravilha. Então tinha Elisete Cardoso, Ataúfo Alves, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Odete Lara, só gente bacana. E aí era na sala do patrão. Então, assim, a secretária tomava banho, colocava um vestido preto super sensual, de salto alto, e virava outra pessoa. Então, virava quase que uma boate, né? Uma casa noturna. E aí era uma festa. E eu era muito criança. Eu comecei como office boy com 12 anos. Depois eu passei para ser office boy de estúdio, que era da parte da criação. Então, eu não podia entrar no jogral, mas a secretária me levava. Ela me levava para a noite, Que era o maravilha. máximo. Ela chamava Irene. Que, Eu fui office Irene, boy da Maria Adelaide Amaral, na editora Abril também. não entendi, falhou. Eu fui office boy da Maria Adelaide Amaral também, quando ela trabalhava na Abril. Você acha que de alguma maneira essa vivência toda fora do teatro, na vida, você foi engraxate também? Não foi isso quando você era criança? Foi. Você acha que toda essa vivência Foi. humana, esse convívio, te deu um estofo de vivência emocional para ser o ator que você se tornou depois?
Quer dizer, de que maneira toda essa Você experiência sabe, contribui para o ator? você sabe que uma vez uma mulher, um público, essa mulher foi me assistir no teatro e ela falou que tinha gostado muito do meu trabalho. Ela falou assim: que pena que você não estudou, que você não se preparou para isto. Você teria muita chance. E aquilo reverbera em mim até hoje, sabe? Sei. Porque ela quis fazer uma gentileza, um agrado, Claro. e ao mesmo tempo acabou comigo. Não, e tocou num ponto muito delicado, mas que provavelmente E a- reverberou de modos positivos nas suas buscas depois, não? porque aquilo me fez entender um monte de coisa. Falei assim, meu Deus, eu preciso correr atrás, Sim, né? Preciso correr atrás de alguma forma para conquistar isso que não me foi possível até então. claro. E aí eu comecei a me dedicar de uma forma obstinada, porque eu sempre acreditei também que é importante você estudar, você adquirir conhecimento, mas dentro do meu ofício, o exercício diário, ele te possibilita muita coisa, Só a teoria né? talvez seja insuficiente. Como quase tudo, mas eu acho que a É, experiência nesse caso é fundamental. eu fui entendendo a teoria, eu fui lendo junto com o fazer e observar os outros. Eu assistia muito teatro e eu ficava de fora na coxia, observando os artistas se prepararem, construírem seus personagens. E eu presenciei gente muito bacana dentro desse estado criativo. Então, isso foi uma aula, foi uma universidade para Claro, mim. claro. E Eu, de eu compreender. acompanhei processos criativos do Otton Bastos, do Raul Cortez, do Renato Borges, Esther Góes, Etty Fraser, Madame Morrinot, Morrinô. sabe? Marília Pera, gente tão bacana. E fez E argamassa para o Fagundes. fiz, né? E fui camareiro contra a regra dele. E foi o meu primeiro trabalho remunerado profissionalmente. Eu ganhava, né? Então foi um acontecimento. E também conheci o Antônio Abujanra, o diretor, né? Maravilhoso, que também foi muito decisivo, Claro. porque ele me deu um toque na vida assim muito essencial. A, a questão do respeito e do desrespeito. É, Conta não sei se foi um bilhetinho ou um comentário dele a respeito disso. porque eu tinha dado uma entrevista questionando, né, o trabalho dele, e aí ele me escreveu assim num guardanapo de papel: se com os seus 20 anos você me respeitasse, eu te desprezaria. Nossa, eu lembro disso e fico emocionado até hoje. Mas é comovente. Porque porque como uma pessoa pode ser tão genial, né? É. Através de uma pequena frase. Eu entendi tudo, juro por Deus. Ele me disse assim: corre atrás do que é seu, vai fazer, para de ficar julgando os outros, faça o seu, é isso que importa, né? E tem, Então tem achei, um pouco da filosofia é, que a Clarice Nisquier traz na Alma Imoral, a coisa da traição, da tradição, para que a humanidade possa prosseguir, não é? A exatamente. reverência total talvez seja tão burra quanto o contrário disso, né? Tem de haver o equilíbrio sempre. Com certeza. Jogo E dialético. a gente sabe mais do que nunca que
no país que nós vivemos, onde na sociedade como um todo, mundial, o desrespeito com as pessoas mais velhas, Não né? tenha dúvida. Como a gente deixou de reverenciar, né? O que é uma questão muito séria de que resvala no ponto da identidade nacional, na identidade cultural, porque há um país que não cultua a sua arte, não é cultuar no sentido de cristalizar e não olhar para adiante, mas é pela memória que a gente ressignifica a nossa personalidade, a nossa identidade coletiva mesmo, né? Quando você vê um depoimento da Fernanda Montenegro, todos esses atores que já passaram por todas as tragédias, por todas as epidemias, né? E o teatro, ele existe há tantos séculos, né? Ele se perpetua, e ele se perpetua através desses senhores, né, que tanto batalharam, né? Entendo. Tanto fizeram pela cultura. Então, acho que o teatro é muito generoso com todos Também nós. acho, e acho que enquanto houver seres humanos, enquanto houver duas pessoas no mundo, uma para dizer, outra para ouvir e vice-versa, haverá alguma forma de teatro, porque é a pulsão mais profunda, anímica, da necessidade que o ser humano tem de fabular, de imaginar. O próprio Antônio Cândido fala do direito à literatura como direito ao processo de fabulação do homem, né? É da nossa natureza, é o que inclusive nos diferencia, né? Agora, eu queria rememorar uma outra coisa que eu sei que para você é muito importante. Em 71, você foi ver, ou 72, foi ver Rosa dos Ventos, o espetáculo marcante da Bethânia, com direção do Fauzi Arap, que te impactou decisivamente, não só pela voz, pela interpretação, pela presença cênica, mas pela direção, pelo roteiro, por tudo, né? Eu imagino o quanto isso reverbere, talvez ainda muito fortemente dentro de você. Eu queria estar dentro da sua cabeça ou do seu coração para entender o que você sentiu ou pensou quando viu Maria Bethânia pela primeira vez na sua plateia. Que momento foi esse? A Bethânia foi me assistir quando eu fiz o Oscar Wilde. Eu aluguei uma sala na escola da Cristina Mutarelli e fiz um teatrinho para 15 pessoas. Uhum. Fiz o roteiro com direção da Vivian Bucup. E aí o Fauzi foi assistir, depois ele levou a Maria Bethânia. Ela estava em cartaz em São Paulo ou ela foi para São Paulo especificamente? Não, ela veio para assistir. E, bom, eu ensaiei o dia todo. O que passava na sua Não é cabeça? verdade. Não podia acontecer. É como você, de repente, materializa um sonho. Então, você fala assim, neste domingo, às 7 da noite, aquele seu sonho, quando você tinha 17 anos, vai se tornar real. E aí você não sabe o que fazer, o que esperar, você não sabe como você vai lidar com isso. Então, o que eu fiz? Eu fui cedo, depois do almoço, para o teatro, lá, para o teatrinho, e fiquei ensaiando. Até às 7 da noite. Porque eu queria dar o meu melhor. Ela poderia até não gostar, mas eu queria ter certeza. E foi assim. Foi um encontro inesquecível. Você sentiu, quando terminou o espetáculo, que você tinha conseguido dar o seu melhor? Consegui. Sim. Consegui. E aquilo foi um tufão. E quando o Fauzi apresentou vocês? Não, eu já tinha visto a Bethânia no show. Às vezes eu ia
pedia, o Flávio Império me levava para falar com ela, pedir Ah, você autógrafo. já tinha conhecido ela pessoalmente. Não, assim, como fã. Aí ela falava assim, boa noite, senhor. Imagina, eu tinha 20 anos. Ela falava, boa noite, senhor. E aí eu falava assim, você pode me dar um autógrafo? Ela me dava autógrafo, enfim. Mas nunca tinha conversado com ela, nunca. Ela sabia que eu gostava dela. Ela sabia de toda a minha história, porque o Fausto contava. Mas esse encontro foi essencial. Por incrível que pareça, semana passada ela me escreveu Por e-mail? pelo Ah, WhatsApp. WhatsApp. Como é a É, relação de vocês hoje? Eu e sei que você já trabalhou com ela, já dirigiu, se é que se dirige Betânia. E eu sei que vocês são muito não, amigos. Como é que é a relação de vocês? é uma amizade, assim, muito especial, mas eu até procuro não deixar assim, porque é tão bonito, não, é tudo meio intenso e misterioso É. e verdadeiro. Eu tenho, como você já sabe, a mesma relação com ela, né? Betânia é uma pedra de toque na minha vida. Acho que tudo que eu faço também, de certa maneira, vem sendo dedicado a ela. Meu pensamento entende a estética que ela propõe como algo que funciona dentro do meu coração. E eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-la e tenho muito receio de conhecê-la, porque eu acho que isso traz alguns riscos, né? Para você, felizmente, acho que não maculou, né? Não, Mas é. não, ainda bem, porque seria. Ela sabe disso. Da, Não pode. A gente cuida muito porque é muito forte essa ligação, porque na verdade ela me deu um norte. Ela definiu a minha trajetória. exatamente. Claro, ela já me disse isso. Claro que estava em mim, mas ela foi só um veículo para me orientar, para me estimular. E isso foi muito decisivo, muito. Mas, de certa Eu maneira, preservo isso. é essa memória desse primeiro impacto vendo Rosa dos Ventos que você aciona quando você pensa em tudo que veio depois, quer dizer, teve Com o certeza. meu Rosa dos Ventos foi Maricotinha. Ah, E é? depois disso a vida mudou. E era uma graça esse espetáculo. Era brilhante, era brilhante. Vi não sei quantas vezes, mas enfim. Queria que você... Porque inclusive foi uma retomada com Fauzi Exatamente. daqueles É. tempos. Ela dizia que pensava em remontar o Rosa e depois acabou fazendo Maricotinha, É, né? é. É. Quando eu assisti, eu lembrei muita coisa. Inclusive algumas coisas do repertório mesmo e da É, teatralidade, né? Tinha uma força cênica muito grande, né? né? Queria que você falasse, Elias, também, por falar em mulheres importantes na sua vida, que você situasse a importância da Edith, a atriz Edith Siqueira, para a sua vida e para o teatro do Brasil. Ah, meu Deus. A Edith, eu conheci a Edith quando a gente fez Os Farsantes. Era um grupo que era o Márcio Aurélio, Edith, Júlia Pascali, Delcio Mostaço, Uhum. o João Carlos Couto, o Janjão, Ah, o Janjão. Sim. a Cissa Camargo, a Cilinha, o Cheio, Era o enfim, grupo o era um TID. grupo. É, Ah, tal. o grupo chamava Os Farsantes e a gente montou Tietê, Tietê do Alcides Nogueira Pinto, que era uma excursão pelo Brasil da Dona Olívia Guedes Penteado, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, a Pagu, e a Emília, o Pedrinho, enfim. Então, era um grupo que saía pelo Brasil.
Então, a Edith fazia Pagu, eu fazia o Oswald de Andrade. Depois ela fez até E um aí curta-metragem, né, sobre a Pagu, em que ela interpretou também a Pagu. eu fiz uma narração nesse curta. E aí eu me apaixonei pela Edith, pela mulher, pela atriz, por tudo. Ela realmente era um acontecimento. E foi um grande acontecimento na minha vida. Uma mulher muito interessante, muito arrojada, moderna, verdadeira, muito forte. Nós éramos jovens e ela já era mãe solteira, cuidava do filho, do Tiago, com uma inteligência, com uma sabedoria absurda, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum moralismo. Conhecimento de causa, né, parece. É, e a gente se tornou muito amigos. Eu estive sempre do lado dela. Ela namorou pessoas muito legais, fantásticas, e eu virei um irmão. Fiquei até o fim. E é uma trajetória que surge do e, e depois a gente virou irmão. E foi a minha primeira experiência com a morte também. Ah, entendi. Porque, ao mesmo tempo que eu conheci essa mulher linda, exuberante, radiante, poderosa, e foi essa mesma mulher que eu maquiei, coloquei no caixão, entendeu? Então vivi intensamente o percurso todo. Sim. E foi uma experiência muito bonita. É comovente, Muito forte até é hoje. comovente o capítulo do seu livro, da sua biografia, em que você se dedica mais a falar sobre ela, embora ela esteja presente em outros momentos do livro, mas há um especificamente, né, em que inclusive a morte dela é contada de uma maneira muito terna, muito bonita. Enfim, é uma... E quando ela morreu, ela vivia com o Celso Frateschi, Sim. né? Eles estavam juntos. E aí, nesse momento, eu e o Celso estávamos também muito próximos na dor, né? Foi um período muito difícil de um aprendizado intenso, Imagino. mas bonito. Fazer uma biografia deve ter muita angústia envolvida, mas ao mesmo tempo muito prazer também. Me corrija se eu estiver errado. Queria que você falasse um pouco sobre essas dimensões e se há prazer, qual é o prazer de reviver todo esse passado para poder. Tiago, assim, eu claro que nunca pensei, nunca desejei fazer uma biografia. Eu fui convencido pelo Dirceu, e ele sabe disso. E foi um processo muito intenso. Primeiro porque, com toda honestidade, sem querer, não estou querendo fazer jogo, nem... Nunca achei que a minha vida servisse para alguma coisa a não ser para mim mesmo. Nunca. Então, quando eu concordei em fazer, foi um processo difícil, porque você acaba rememorando coisas delicadas, intensas, e foram encontros muito verticais, porque eu não queria ser mentiroso, Claro. né? E aí também não queria que o Dirceu fizesse o trabalho dele. Nunca exigi que ele mandasse para eu aprovar alguma coisa, né? Uhum. Então, porque eu encarei isso como poderia ser um trabalho criativo para ele também, Lógico. né? Ele estava escrevendo, então tive todo o cuidado para não cerceá-lo, para não
disse com toda a honestidade do mundo, falou assim, tem coisas que a gente diz. Algumas eu não direi nunca. Porque aí precisa ter um mistério, senão... Nem as paredes, Aí, confesso. só para a Mária. Só para ela. Lá Eu confesso para a no Mária. Panteão de Lisboa, bem haja. É. Eu assisti tanto você no teatro, tanto como ator, como nos espetáculos que você dirigiu, que eu acho que sou incapaz de contar. Creio que por volta de 2006 que eu comecei a te assistir e não parei mais. Não vi algumas coisas, alguns monólogos que eu adoraria ter visto, como Diário de um Louco, como Van Gogh, o Pessoa eu vi recentemente, o Andante, o Doido, Arap, alguns mais de uma vez, e outras coisas em que você diz sozinho coisas que você, em algumas entrevistas, falou que acabou por fazer sozinho, não por preferência particular, mas porque são ideias que outras pessoas acabaram não comprando, que eram coisas que você queria dizer no momento, e essas pessoas acabaram não comprando. Eu estou usando a palavra comprando especificamente porque no Van Gogh existe uma fala sobre a questão do que é ou não vendável. O que é vendável no teatro brasileiro hoje para você? Sem perder, obviamente, o estatuto de arte. Essa é uma pergunta muito difícil, Thiago. Porque, assim, eu me lembro que quando eu dizia no Van Gogh, não é vendável, não é vendável, não é vendável, não é vendável, eu ficava E é repetindo preciso isso. ser vendável. É preciso ser vendável. Esse desespero que a gente carrega pela nossa história teatral, de que tudo tem que ser sucesso, você tem que sobreviver do seu trabalho, você tem que ser aceito, Uhum. você precisa ter um nome, a televisão dá a projeção. Eu ouvi muito e ainda hoje ouço muito, assim, não, você é bacana, mas você não tem um nome. Imagina se tivesse. Não, é verdade. Quer dizer, é que as pessoas querem um nome do grande público, da televisão, da Do mídia. astro Eu não televisivo, tenho esse né? nome, Do né? astro televisivo, né? Eu eu ouço isso e várias vezes. Isso também, as- hoje em dia, me irrita um pouco, Eu imagino. porque agora que eu sou velho, eu não vou ter nome nenhum, né? A televisão está mandando todos os velhos Mas embora. você sabe bem qual Então é não é um. o eixo da sua trajetória como artista. Não, tudo bem, eu sei. Mas eu digo, essa discussão do vendável passa para o artista, passa por esse caminho, Claro. do sucesso. Você tem que se fazer sucesso. Aí entra naquela discussão assim: o que é sucesso? Como chegar ao sucesso? Quais as suas Sim. escolhas? Por que que você. Entretanto, você é um homem de teatro que viveu e vive de fazer teatro. Eu lembro da Se minha não é mãe, sucesso, às eu vezes, não sei o que é. às vezes eu lembro da minha mãe ainda está viva, tá velhinha, mas está viva. Aí eu chegando e ela no portão me esperando com a máscara trágica, assim, só de me ver ela já ficava triste. Aí ela falava assim para mim: ai, filho, faz uma coisa alegrinha. Oh, Tadinho. meu Deus do céu. Eu acho que se o que você É, faz e é para o teatro no Brasil, teatro no Brasil, não for sucesso, viver ensinando teatro, fazendo teatro, dirigindo teatro, eu não sei o que é. Realmente é uma carreira que para mim é um paradigma. Então é muito difícil eu, como admirador,
ter distanciamento para analisar isso. Não, eu acho assim, olha, eu sempre digo isso e acho e acredito mesmo. Nós, nós temos muitos artistas Sim, claro. maravilhosos, muito. Se você fala assim, nossa, fulano é maravilhoso, aí você vai ver o outro e fala assim, nossa, é uma loucura, é muita gente Muita talentosa. gente. É um celeiro o Brasil. Não acredito, nunca acreditei que é assim, existe um e o resto não é nada. Também não acho. Não acredito Também nisso. não. É muita gente talentosa para você. E acho que isso não tem que. Isso não. Sem nenhum sentimento religioso, de culpa. Eu acho que exatamente isso, que o espaço de cada um, ele existe. Porque cada um, além de Cabe a ser muito você. talentoso, é muito diferente do outro. Há espaço para todos, para É, diversidade. tá? E às vezes é isso, às vezes o seu sucesso é aquele pequeno que está É o ali. teu tamanho, né? Se você ocupar o teu É do seu espaço, tamanho. isso já é sucesso. Você não precisa ganhar o Oscar. Talvez o Oscar seja naquele teatrinho de 50 lugares. Bom, no de 15 você foi ser visto por Betânia. Olha só. Tá bom, mas então, para mim aquilo poderia ter acabado ali. Exatamente. Verdade. Eu acredito, eu Imagina. acredito porque eu acho que no dia em que eu for olhado profissionalmente por ela ou por qualquer outro ídolo, eu também vou sentir isso. Eu tenho essa sensação de estar sempre Não, é bacana. buscando ocupar o espaço que é nosso, nunca usurpar o que é do outro. Agora eu queria, infelizmente o nosso tempo é limitado, eu vou ficando desesperado porque eu tenho milhares de questões para te fazer e não vai dar tempo de fazer nem metade. Queria saber o que você tem lido e quais são seus projetos futuros, logo você que tem milhares de coisas sempre ao mesmo tempo, mesmo em tempos pandêmicos, eu sei que você está trabalhando com Fernando Pessoa, e com o Oscar Wilde, você, não sei se foi você que me disse ou alguém É. comentou, que mais você, que você tem fomentado em termos de leitura e de trabalho para depois da pandemia? Olha, eu tenho lido só o que o trabalho está pedindo nesse momento, porque eu não estou com tempo. Claro, Porque como eu estou decorando o Oscar Wilde, tá redecorando, né? a cabeça precisa. Eu estou ensaiando a sua peça com a Mariana Muniz. É, Honra completa para então, mim. é, e estou decorando o Oscar Wilde, continuo ensaiando o Fernando É Pessoa, né? lindo demais. Eu ensaio todo dia. Então a cabeça está muito povoada, Uhum. mas isso é bom, eu gosto. Eu consigo me organizar, Você tem uma rotina? Que horas dividir. você acorda? Bem, eu acordo cedo, porque eu sou idoso. Eu acordo umas 7 horas, 7h30. Não, eu sou muito metódico, sou muito disciplinado. Uhum. Eu ensaio todo dia, é rigoroso. Eu ensaio as duas peças, primeiro uma, depois a outra, descanso um pouquinho. Eu consigo organizar a minha E cabecinha. você que faz a sua comida? Faço, mas está ficando difícil, filho. Eu já pedi, já fiz. Estou quase virando orgânico, vegetariano. Eu acho que eu vou começar a comer folha Eu tô só. aqui fazendo horta. Porque não... o pedaço mais chato é a comida. É, Porque a faxina eu adoro. pois é, eu não. Nossa, putz, eu acho que eu acordo com uma vassoura, É com mesmo. o multiuso. Olha que inveja. Acho que o meu Oscar é o Veja Multiuso. É assim, Eu odeio. E o pior de tudo é que são as atividades fundamentais para que a gente possa dar os outros saltos do espírito. A higiene, a alimentação tem que estar garantidas, é o básico. E, entretanto, é o que eu menos gosto de fazer, é o inferno.
Você sabe que eu queria te falar, eu estava ensaiando a peça da Denise Ah, Stockus, ai, maravilhosa ela, adoro. que é sobre a Clarice Lispector, Ah, maravilhosa. bom. São os pilares A da minha gente, vida. Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Maria Bethânia. Pronto, fechou. e não, a Denise é um escândalo, Ela é. é um escândalo. E a gente ia fazer no Sesc 24 de maio, em abril. Aham. Então agora a gente está aguardando para ver Quando é? os acontecimentos Sim. todos, para retomar o E você trabalho. mesmo produz as suas peças? Você vai atrás de fomento? Como é que você consegue viabilizar tanto Olha, projeto? não, às vezes eu faço na raça. Você mesmo faz o projeto? É, como são trabalhos pequenos, os meus, a gente vai fazendo como é Vai possível. mandando para leis de Porque se você incentivo? ficar esperando, aí leva muito tempo, aí eu não trabalho assim. Mas você diz fazer na raça é com um recurso próprio e depois vai tendo retorno? Ah, você ganha um pouco ali, coloca aqui um pouco aqui, vai negociando, Entendi. vai. Claro que você depende da bondade de estranhos e dos amigos. Algumas produções, a Morente Forte que me convidou, né, me A convida. Morente é maravilhosa. Então, tem uma parceria com a Morente também muito bacana, Sim. que é uma coisa bonita, generosa, né? De um trabalho dedicado ao teatro que elas têm, muito Sem amoroso. dúvida, de muito tempo e que eu também acompanho há muitos anos, muitos anos. E tem o Elias, Trabalho, professor, né, de teatro também. e trabalho muito com o André também, o Ascioli. Ah, o Andrezinho ainda está no O Eva André, Hers ou não mais? não sei te dizer. Eu sei que ele está na Vivo e no Porto, né? Ah, entendi. Na Porto Sim, Seguro. sim. O André, para mim, é tudo. É. É filho, é pai. Pai. Só não é namorado porque ele é casado. E o professor de teatro, Elias Andreato? Não, não sou professor. É o quê? Eu dirijo os alunos do Wolf no trabalho de formatura. Não dá aula de teatro? Eu não tenho formação acadêmica, eu não posso exercer esse papel. Uhum. Eu posso dirigir, posso passar a minha experiência, mas não tenho esse cacife. Maravilha. Meu amigo querido, eu só posso te agradecer. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, e aí ele começa um cronômetrozinho infernal e vai e morre de repente. Então, eu queria te agradecer com calma e pedir para você, se tiver alguma frase, um pensamento, alguma coisa que você acha que possa ser um alento nesses tempos de isolamento, que você diga para gente, algo que possa reverberar para quem estiver assistindo. Uma coisa, Marília Gabriela. Sou metade sonâmbulo e a outra parte, nada. A arte é um isolamento. É do Fernando Pessoa. Sempre norteando as nossas vidas, o Pessoa. É. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Parabéns pela sua peça. Obrigado. Bem, A Mariana é a atriz certíssima para eu fazer. também acho. Eu também acho. É, Tenho agradecido aos deuses diariamente por tê-la e por tê-lo, é, você, comprando esse projeto, que também não é muito vendável, é. mas é privilégio dos deuses. Muito obrigado pela confiança, Obrigado, por foi um estar prazer. aqui comigo hoje, viu? Beijo no seu coração. Beijo, fica Você bem. também, ótimo trabalho sempre, que a gente te assista muito. Depois nos Tá bom. falamos. Beijo. Beijo, meu amor. Fica Você bem. também. Tchau, tchau. Tchau.